Galera, o lançamento do Counter-Strike 2 está se aproximando, qualquer momento agora. A Valve disse que ia lançar nesse trimestre, é o mais preciso que eles chegaram até agora. Tem uma galera já jogando e inclusive aqui no Adreno a gente já tem um conjunto de artigos em que a gente testou muita coisa para determinar que máquina vocês precisam para jogar esse game. Quando eu digo muita coisa, um total de 164 testes feitos com 35 processadores, 29 placas de vídeo, nós fizemos 6 configurações de memória e depois alternamos 7 frequências diferentes nelas. Isso é muita coisa. Se vocês forem ver nossos artigos, inclusive, tem uma porrada de gráficos lá, chega a ser quase que informação demais. E então o que nós vamos fazer nesse vídeo é o seguinte, eu vou tentar compilar para vocês o que a gente tirou de mais relevante desses 100 para quase 200 testes que a gente fez e responder a pergunta, qual é a máquina que a gente precisa para jogar bem Counter-Strike 2 e principalmente, quem está jogando o primeiro Counter-Strike, se está começando a chegar a hora de dar um upgrade por causa desse novo lançamento. Entre as principais novidades do CS2, nós temos algumas melhorias gráficas, então o jogo como um todo está com o motor gráfico um pouquinho mais acabado, está dando umas diferenças especialmente na parte da fumaça, não só no visual da fumaça, mas principalmente na mecânica da fumaça. Então agora ela realmente é muito mais reativa a outros objetos, então você inclusive consegue estourar uma granada e tirar a smoke de uma região e você voltar a enxergar através de lá. Então tem um misto de físicas que foram melhoradas com também a parte gráfica que recebeu ali uns polimentos um pouquinho mais caprichados. Outra mudança bastante relevante em como vai funcionar o CS é um novo sistema de tick rate, que para quem não conhece é a forma como o servidor se atualiza das informações dos movimentos dos jogadores. Então você faz o movimento, manda para o servidor entende o seu movimento, ou seja, ela arremessou a granada, caminhou, atirou, e essa informação volta para o seu PC e é assim que ela é computada no gameplay. Todo mundo precisa estar na mesma página, porque está todo mundo jogando junto. Então as informações têm que passar pelo servidor e elas são computadas num ritmo. No caso do CS tradicional, o Counter-Strike, o Global Offensive, ele é feito a 64 vezes por segundo nos servidores da própria Valve. Tem alguns outros servidores que trabalham com tick rate mais alto, dobram para 128, mas oficialmente pela Valve você vai ter esse tick rate, essa frequência de atualização das informações do servidor, 64 vezes por segundo. A Valve vai trabalhar com um novo subsistema de tick rate, então além de você ter a atualização em cada um dessas 64 vezes por segundo, eles vão também pegar a informação de quando cada movimento é feito. Então quando você, por exemplo, caminha para o lado, além de ter atualização, quando acontece o tick, você na verdade também vai estar registrado o momento em que você fez isso dentro do intervalo do tick anterior. Então, em teoria, é para ficar mais responsivo o gameplay. Você vai ter uma granularidade dos movimentos muito precisas. Isso acaba sendo um pouquinho relevante também para quem está montando uma máquina para jogar CS. Afinal de contas, muitas vezes o pessoal buscava uma taxa de quadros muito elevada, processamento muito elevado do seu PC, para ao máximo tentar não atrasar muito a sua movimentação. Então, em teoria, talvez o novo subsistema de ticks da Valve talvez torne menos relevante você desesperadamente buscar uma taxa de quadros absurda. Mas isso é uma coisa que a gente vai precisar ver quando o jogo for lançado, especialmente porque essa é uma inovação da Valve. Tem muitos outros FPS que vão estar de olho nesse tal de subsistema de ticks para ver se não devem implementar ele também. O que isso impacta nos PCs? Vou começar pelo talvez o impacto mais relevante que a gente sentiu nos nossos testes, que foi a placa de vídeo. Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando para vocês tem um artigo completo lá no site, então eu estou navegando, inclusive ele aqui na minha frente, e vocês vão perceber que tem dados pra caramba. Então, por exemplo, tem aqui todas as placas que nós testamos e especialmente os gráficos que a gente gerou. Tem alguns gráficos com uma grande quantidade de modelos testados juntos. Nós testamos em configurações no Ultra, também testamos em configurações mais baixas, né? Testamos no baixo, testamos em Full HD e também testamos desde as placas de vídeo dedicadas até alguns gráficos integrados. Então, quando a gente vai olhar a taxa de quadros, começando pelos nossos produtos high-end, então, quando a gente olha o CS rodando no Ultra, usando de referência, por exemplo, uma 3080, ela originalmente rodava 589 FPS, no CSGO tradicional, ela cai para 356 FPS. Então, nós temos uma redução aí para quase, vai lá, 1/3 da performance dela impactado. Um outro modelo com uma 3070 Ti sentiu mais a tela, quase, está praticamente rodando na metade do que ela oferecia antes do upgrade. Outras placas, a 3070 também sentiu isso bastante. A 4090 foi uma das que menos sentiu, e aqui o que pode estar acontecendo muito também é que ela tem tanta performance que o gargalo continua sendo mais em direção ao processador. Então vê que ela rodava 500 FPS,
caiu para ainda 500 FPS praticamente, então é uma placa que está muito mais próxima do gargalo do processador que a gente usou nesses testes do que da performance da placa de vídeo. Mas tirando a 4090, perceba que várias placas mesmo, algumas bem potentes, como é o caso da 3080, sentiram uma queda de performance bastante grande. Nós tivemos uma redução aí de uns 50% na performance de múltiplos componentes. A 6700 XT e a 5700 XT, por exemplo, caíram para menos da metade da performance. Elas ainda estão performando bem. Então, em Full HD no Ultra, a 5700 XT, por exemplo, roda a 200 FPS. Aqui vai, claro, do seu grau de exigência, qual é o monitor que você está usando, mas eu não tenho dúvidas que se você está rodando a partir de uns 100, 120 FPS, você já consegue jogar o CS relativamente bem. Você consegue até menos que isso. Se você estiver rodando entre uns 90 FPS, você já consegue jogar o CS ok. Mas se você já tem um monitor de altas taxas de quadro, ou seu foco é muitos games competitivos, provavelmente você está querendo mais que isso. Agora, quando a gente vai dar um pulinho ali na configuração em qualidade baixa, então, obviamente, o impacto em placa de vídeo é menor. Então, por exemplo, uma 3060 que rodava o CSGO a 600 FPS, ela passa a rodar a 400 FPS. Então, nós temos ali um quarto, mais ou menos, da performance perdida. Placas mais antigas sentiram um pouquinho mais, então a 1070, por exemplo, caiu para metade da sua performance, algo que também não se refletiu tanto em outros hardwares. Então, mesmo a 1060, né, a 1060, muito popular, caiu dos 400 e tantos FPS que ela pegava no CSGO, ainda está rodando na faixa de uns 200 FPS agora no CS2. Então, a galera vai ter um impacto em performance, mas principalmente para quem está muito focado no competitivo e vai provavelmente jogar em qualidade baixa por conta disso, não vai ter grandes problemas em rodar o game ainda numa taxa de quadros acima dos 100 FPS, 120, 150, até mais de 200 FPS, mesmo em placas um pouquinho mais antigas, como é o caso da 1060. Isso é algo que não vai se replicar se você fizer questão de jogar no Ultra. Então, por exemplo, nós já temos a 1650 sendo uma placa que chega a ficar abaixo dos 100 FPS. Então, nós temos aqui ela com menos da metade da performance do que ela tinha no CSGO, enquanto que vários outros modelos também estão beirando aí os 100 FPS. A GTX 1060 também já está beirando essa taxa de quadros. Então, se você tem um monitor de 140 Hz, você tem que mirar com pelo menos uma 3050 ou superior se você quiser buscar 140 FPS, baseado aqui nas estatísticas que a gente tem aqui. E ver como alguns modelos sofreram muito. Então, um dos modelos mais impactados foi a GTX 1070. Ela rodava 450 FPS o CSGO no Ultra, ela agora está rodando na faixa dos 140 FPS no CS2, ainda é suficiente para jogar. Eu acredito que você vai jogar bem, mas a galera talvez mais exigente, os gamers aí mais competitivos, galera dos monitores 240 Hz, talvez não fiquem muito felizes com essa configuração aqui. A galera que pode sentir pesado o impacto é realmente um pessoal numas placas um pouco mais antigas e modelos intermediários e de entrada. Então, por exemplo, a 570 ainda está segurando legal, aqui a gente está olhando um gráfico em Full HD na qualidade baixa, ela rodava 400 FPS o CSGO, ela trouxe isso para menos da metade, foi para 197 FPS no CS2. Então, vê como a RX 570, a GTX 1050 e a 1050 Ti são placas que já no mínimo em Full HD estão rodando algo na faixa de uns 130 a 130, 200 FPS. Elas ainda estão numa janela que é bem interessante para quem quer jogar no competitivo, mas querer descer mais que isso já começa a trazer problemas. Então, por exemplo, a balada ali do gráfico integrado do 5600, 5700 e a RX 550, placa de vídeo dedicada, mas que tem uma performance meio parecida com esses gráficos que a gente está mencionando aqui. Essa galera toda rodava na faixa dos 140 FPS e agora já estão na faixa dos 74 a 90 de média. Não é exatamente muito bom, não é um desejo de consumo para quem quer jogar de forma competitiva. E os gráficos integrados da Intel, que ainda, aqui no caso o UHD Graphics 770, é um gráfico integrado bem popular. Esse UHD Graphics vocês vão encontrar em processadores como, por exemplo, da 12ª geração, tipo um Core i7 2700K, esse tipo de processadores vão ter esse gráfico integrado e agora eles estão suando, já não entregam 60 FPS de média. Obviamente, se a gente muda esse gráfico para o Ultra, aí a galera derrete. Então você conseguia até jogar numa GeForce GT 1030 a uns 60 FPS de média, hoje você vai, com o CS2, você vai passar a jogar a 30 FPS, então realmente ainda dá para jogar, por exemplo, numa GT 1030, tem uma performance ok, não vou dizer que é boa, mas suficiente, né? Você consegue ainda uns 78 FPS na média, mas já estamos falando de um game que precisa ser jogado em Full HD na qualidade mínima para ser possível. Ou você também pode renderizar em HD e usar a escala de resolução com tecnologias como FSR 1.0, pode dar uma ajudinha, é inclusive uma adição relevante do CS2 trazer o FSR, tecnologias como FSR, então uma inovação bem-vinda, mas vê como a gente já começa a ter o CS rodando com uma certa dificuldade em hardwares mais antigos. Então, qual que é a placa de vídeo que a gente recomenda você? Você quer jogar CS e você quer jogar ele em alta qualidade. Então, para atingir aquela taxa de quadros acima dos 150 com uma boa margem,
realmente você já tem que começar a pensar numa placa intermediária. Estamos falando de produtos como a RTX 3050, uma GTX 1660 Super também deve dar conta disso. No lado das Radeon, continua sendo uma forte recomendação nossa a RX 6600 ou talvez a RX 7600. Você consegue jogar CS com menos que isso, obviamente, mas a gente está recomendando esses produtos porque eles têm uma margem para rodar em Full HD, você pode até habilitar mais qualidade gráfica se quiser, e vai ter mais de 200 FPS com esses caras. Modelos abaixo disso, você consegue atingir uma boa taxa de quadros, mas já começa a pensar bem qual é a qualidade gráfica que você vai ajustar ao jogo. Lembrando que o CS não tem nenhum foco na parte da qualidade gráfica, então muita gente não está nem aí, vai pôr tudo no mínimo em HD e jogar e ponto. Mas aqui eu estou tentando indicar uma configuração alta, o jogo não precisa ficar tão feio também, e pegar uns 200, 300 FPS para também manter aí a fluidez do gameplay e também a parte competitiva dele, né? Renderizar o máximo de velocidade possível cada quadro. Vamos dar uma olhada em outro componente, que é o processador, e o processador é bem importante para games como CS. Bom, agora chegando nos processadores, a gente tem uma porrada de processador. Muitos processadores. Várias gerações Intel Core foram testadas, desde o Core i3 da 4ª geração, um dos piores processadores que a gente tem, disponível aí na nossa gavetinha de processadores, enquanto que na parte dos AMD a gente focou principalmente nos Ryzen, desde os mais básicos e antigos, modelos extremamente populares como o Ryzen 1600, até modelos mais recentes, tipo o 5800X3D, o 7900, então vários modelos bem relevantes rolando por aqui. E começando, aqui nós vemos que há um impacto novamente no processador, então não é tão grande quanto a gente percebeu nas placas de vídeo, em que nós vimos placas perdendo metade do desempenho, mas os processadores vão ter uma queda de performance perceptível. Então, modelos como, por exemplo, o 13900K, ele tinha a performance mais alta do nosso gráfico no CS, no CSGO, originalmente, né, 693 de média, ele caiu para 527. Então, nós perdemos aí uns bons 150, 170 FPS. Foram para o saco, mas ainda é uma taxa de quadros, um impacto bem menor do que a gente viu na comparação do game nas placas de vídeo. Boa parte dos processadores que estavam rodando bem o CSGO vão conseguir entregar quase a mesma experiência no CS2. Então, algumas exceções talvez, o Ryzen 9 3900X foi um que apresentou uma queda um pouco maior, dos 370 para os 241 FPS, é uma queda mais perceptível do que aconteceu em alguns outros modelos, mas vários dos modelos high-end aqui você provavelmente, se não estiver cuidando dos FPS, talvez nem sinta a mudança de desempenho na sua máquina. A exceção ali do 3900X, não tem nenhum aqui que perca. O 7900 também teve uma queda aí dos 680 para os 480. Foi uns 200 FPS aqui, né? Dos 686 para os 486. Mas eu ainda acho que na experiência de gameplay, como você está acima dos 400 FPS, potencialmente não vai notar tanta diferença assim. Mas isso tudo aqui que eu estou listando é na qualidade baixa. Então, se a gente troca o game para qualidade ultra, a diferença fica bem pouco relevante. Em parte porque a gente torna aí o processador, quer dizer, torna a placa de vídeo um componente mais relevante do que necessariamente o processador, quando você estiver em altíssimas taxas de quadro, e chega a acontecer algumas inversões. Então, por exemplo, o Core i9 10900K, a gente teve uma média de quadros mais alta rodando no CS2 do que no CSGO. Foi um dos momentos que isso aconteceu, mas veja que tem outros modelos como o 10700K que entregou essencialmente a mesma performance nos dois games, e um ou outro game, um outro processador testado apresentou uma variação ainda. Então o 7900, de novo, ele apresentou uma variação, uma perda de performance um pouquinho mais perceptível, mas veja que a galera que está jogando o CSGO e está preocupado com a chegada do CS2, na parte de processador, o estresse não vai ser tão grande assim, especialmente nesse primeiro gráfico nosso, olhando olhando para os processadores de alta performance. Olhando para a galera intermediária, então nós temos uma estabilidade de novo entre vários modelos. Alguns que sentiram mais foram alguns processadores como o 5600X, que apresentou uma perda de 200 FPS, o 7600 apresentou aqui uma perda de uns 130 FPS. Tem esses caras mais do topo do gráfico que estão sentindo um pouquinho mais. O 5500, que não tem muito cache, também sentiu bastante a variação de um game para outro, mas vários outros dos processadores aqui estão com uma experiência relativamente próxima à experiência que você tinha já com o CSGO. Há um impacto, vários deles estão, especialmente alguns modelos que tinham uma taxa de quadros muito elevada, acima dos 500, bem acima dos 400 FPS, são os caras que vão acabar sendo trazidos para a faixa dos 300 FPS, mas boa parte deles ainda está no patamar de performance que eu acho bem aceitável. E os carinhas mais de entrada, eles já não entregavam uma taxa de quadros tão absurda, então o aumento da latência
das novos recursos de física do CS2 não pioraram tanto a situação assim. Então, uma boa notícia, se você está com um processador que não entrega tantos quadros assim, ele não vai entregar tantos quadros a menos do que ele está entregando. Então, por exemplo, nós temos o Ryzen 1600, o Ryzen 5 1600 aqui rodava 230 FPS, caiu para 178. Então, não é uma queda tão absurda, ainda está num patamar de performance bom e você até pode sentir um pouquinho da variação, mas a experiência não foi tão prejudicada. E se a gente traz para a configuração do Ultra, aí acaba se tornando ainda menos relevante o processador, de novo, quando a gente aumenta a qualidade gráfica, nos testes a carga acaba indo muito mais em função da sua placa de vídeo que necessariamente o seu processador. E agora vamos para a galera de entrada. Vamos conhecer onde é que é o corte do CS2. Então, se você tem tá com uma máquina em um Core i3, um processador um pouquinho mais antigo, onde que a porca tá torcendo o rabo? A gente está percebendo principalmente que é abaixo dos quad-core que a coisa pega bastante. Então, o modelo nosso que vai realmente ser amassado pelo CS é o Core i3 4150. A gente está falando de um processador que é um dual-core com 4 threads. Mesmo o Core i5 4570, que é um quad-core com 4 threads, então ele tem a mesma quantidade de threads do Core i3 4150, mas ele tem 4 núcleos físicos versus o dual-core, né, os 2 núcleos do Core i3 4150. Ou seja, a coisa pega bastante se você tem um dual-core. E aqui realmente o Core i3 foi amassado pelo CS2. Ele caiu para metade da performance e já está com uma média de 52 FPS. Realmente é um mau sinal que está pegando aqui. Se você está jogando CSGO hoje num dual core e deve estar jogando relativamente bem, vê como o Core i3 está pegando 120 quase FPS de média, o upgrade, a troca para o CS2 pode ser o momento em que você vai sentir a necessidade de trocar a sua máquina para jogar. Dual core, especialmente esses com frequências um pouco mais baixas, vão sentir uma porrada. Enquanto que outros modelos não tão potentes, então, por exemplo, o Ryzen 3 3200G, também é um 4 núcleos, 4 threads, ele rodava quase 200 FPS, está ainda na faixa de 140, parece ainda possível você jogar. Quando a gente troca para qualidade ultra, de novo, os processadores acabam não sendo tão relevantes assim. O impacto da performance é até inferior ao que a gente tinha medido ali quando nós estávamos testando em Full HD com qualidade baixa. Mas, de novo, não é isso que vai salvar a vida do Core i3, ele vai continuar rodando a 40 FPS. Então você vai mexer na qualidade gráfica e vai ver que nada acontece, porque realmente está acontecendo um gargalo de processador com o CS2 se você tem um modelo dual core mais antigo. E por fim, vamos dar uma olhada em como está a preocupação com relação a memórias. Então nós testamos várias combinações, né, de configuração de memória, e a gente percebe que, apesar de tudo, não é horroroso mesmo jogar num single channel em 4 GB. Eu não recomendo você comprar um único módulo de 4 GB e colocar na sua máquina, mas nós tínhamos uma performance com uma média de uns 420 FPS com o CSGO e agora passamos a jogar 330 FPS. Então, a nossa combinação aqui é obviamente com uma máquina de alta performance. Então, nesse caso aqui a gente testou com um Ryzen 9 5900X e uma RTX 4090, então CPU e GPU longe de ser um limitador de sistema, mas veja que a gente, mesmo em single channel de 4 GB, já está numa taxa de quadros alta, mas tem uma curva de evolução de performance. Então, por exemplo, todas as configurações dual channel entregam mais FPS que as configurações single channel, tanto no CSGO quanto no CS2. Então, o CS2 continua sendo relevante você fazer um dual channel. Então, por exemplo, se a gente tem um single channel de 16 GB, ele roda a 330 FPS. Se você vai para um dual channel, então coloca duas memórias de 8 para ter esses mesmos 16, você faz dos 330 para os 420. Então parece uma prioridade relevante. Se você quer jogar CS2, quer altas taxas de quadro, faça um dual channel. Isso está impactando a performance, pelo menos no Ryzen 9 5900X, que é o processador dos nossos testes. E na parte de frequências, as frequências continuam bem relevantes se você quer jogar em altas taxas de quadro no CS. Então nós temos uma relação bem visível em 233, entregou 315 FPS. Quando a gente sobe para 266, sobe dos 315 para 334. Subindo novamente para os 2933, a gente já começa a ter um sweet spot. Então ele já começa a pegar uns 400 FPS. E foi aqui, acho que o momento que vocês devem mirar no CS. Lembrando que a nossa bancada Ryzen 9 5900X, diferentes gerações de processadores podem reagir um pouco diferente a upgrades de frequências de memória, mas o ponto é, quando a gente chega no patamar dos 3000 MHz, aí todas as memórias passam a performar próxima da faixa dos 400 FPS. Então o upgrade mais relevante é, faça um dual channel, faça 16 GB, duas memórias de 8, nem só por causa do CS, mas é porque realmente um monte de máquinas com pelo menos 16 GB de memória. E quando a gente fala de velocidade de frequência das memórias, evite abaixo dos 3000 MHz. Então, a partir do momento que você atinge os 3000 MHz, na nossa bancada com o Ryzen 9 5900X, a gente passou a ter 400
FPS, então a gente ganhou ali 20% de performance praticamente só na base de alguns desses 20, quase 30% de upgrade de performance, só dando preferência para essas memórias mais rápidas, próximo dos 3000 MHz ou superior. Bom, galera, essa é uma visão geral do CS2 versus a performance especialmente do CSGO. Acredito que o jogo não ficou absurdamente mais exigente, mas se você está rodando com dificuldade, o CSGO, eu tenho uma má notícia, a coisa vai piorar. Especialmente para quem está muito limitado na placa de vídeo, eu acho que é o momento que você vai sentir a necessidade de dar um upgrade no chip gráfico do seu sistema. O impacto tem sido bastante grande na parte gráfica e mesmo que você jogue com tudo no mínimo, a queda de performance é perceptível. Ou você estava jogando no Ultra, vai ter que migrar para o mínimo, por exemplo. Processadores, eu acho que o impacto existe, mas você só vai realmente se desesperar se estiver num dual core um pouco mais antigo. Qualquer quad core, até uns um pouco velhinhos, ainda estão conseguindo entregar uma taxa de quadros acima dos 100 FPS. E configuração de memória é só fazer um dual channel e de preferência com memórias acima dos 3000 MHz que você deve atingir uma alta taxa de quadros. Então, uma máquina básica para você encarar o CS2 é, na parte de placa de vídeo, mirar numa RTX 3050, uma RX 6600, para você poder configurar com qualidade alta e bater uma taxa de quadros elevada. Processadores intermediários e nem precisam ser tão novos, já devem lidar bem com o jogo. Então, por exemplo, Ryzen 5 3600, um Ryzen 5 5600X. Na parte da Intel, qualquer Core i5 da 10ª geração para frente provavelmente também vai conseguir lidar com esse jogo sem grandes estresses, com uma boa taxa de quadros. Galera, se vocês quiserem ver em mais detalhes, tem um artigo completo. Nós temos, na verdade, 3 artigos completos com uma porrada de gráficos, testes com memória RAM, com placa de vídeo, com processador, cada um deles detalhados em diferentes segmentos de preço e também a configuração no mínimo e no ultra. Para mais testes com grande quantidade de testes, na verdade. Com hardware é só vocês assinarem o canal Adrenaline que vocês ficam sabendo quando a gurizada fica louca de testes e é útil. E fica o aviso, galera das plaquinhas de vídeo fraca, acho que tem alguém precisando dar um upgrade. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!